Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao As Vozes do Gol. Eu sou o Ciro Goetz e quero compartilhar com vocês a partir de agora um documento histórico. É uma página do Correio do Povo do dia 2 de maio de 1997. Página 8, é isso? Olha só que beleza, página 8, sexta-feira, 2 de maio de 1997, especial Correio do Povo. É muito legal, eu ainda não li esse material, deixei para ler com vocês. Brincadeira, né? Claro que não, claro que eu já dei uma lida. Só tô brincando porque tem muita gente que faz isso nos seus canais. Eu não li ainda esse material, esperei o momento para ler com vocês. Não, vou ler completo então. Tudo eu não cheguei a ler. Aqui. Daí diz o seguinte, isso aqui é comemorativo aos 40 anos da Guaíba, né? Olha só, há 40 anos contando nossa história, que beleza! Rádio Guaíba 1957. Aí diz aqui no título principal, a Copa do Mundo é da Guaíba desde 58. Pois é, quem diria? Eu fico muito triste, né? Infelizmente, isso já não é mais uma realidade. Isso aí era realidade em 1997 e foi até 2010. Pois é, e para quem não sabe, não me conhece, eu tenho a felicidade de dizer que em 2010 eu participei da última cobertura de Copa do Mundo na Guaíba. Claro que eu não tive em loco, não estava tão grande assim, tão grandão como gostam de dizer, mas estive lá participando de transmissões, foram algumas transmissões, aqueles jogos assim, uns jogos que o pessoal na verdade nem curte muito, mas estava lá fazendo jogo da Coreia, jogo... Portugal estava valendo, eu acho que eu fiz algum jogo de Portugal, enfim, mas beleza, participei, fui fazer algumas reportagens especiais aí com torcedores. Quando a gente geralmente começa no rádio, nos colocam, nos escalam para fazer isso, né? Cobertura da torcida, mas tá, foi divertido. Aqui, ó, desde a sua fundação, a Guaíba não perde cobertura de Copa do Mundo, sempre inovando em seu trabalho. Outros tempos, né? Porque se for aplicado para hoje em dia, infelizmente não está valendo. É triste no que se transformou, tá? Mas são outros contextos, né? Enquanto a gente tem aí hoje uma Cazé TV que consegue comprar os direitos e também tem patrocinadores que bancam uma transmissão, isso significa que as coisas realmente mudaram. Então, a única coisa que eu tenho em relação à Guaíba é a lamentar, né? Lamentar que isso aconteceu. Então, é a própria empresa que tem que descobrir uma forma de dar a volta por cima, porque a Gaúcha, por exemplo, ela se manteve no topo, né? Se manteve, ela já naquela época já tinha uma... Não sei se liderança, aí teria que fazer uma investigação em algum documento da época, né, de pesquisa, não sei se era o Ibope que fazia, não me lembro agora, tá? Mas a Guaíba era muito forte, sim, com certeza, em 1997, tinha muita audiência, o Haroldo volta e meia era lembrado como principal narrador, o Pedro Ernesto estava começando a encarar a titularidade, ele pegou o barco lá na Gaúcha em 96, saiu o Ranzolin, em 96 ele assumiu de titular, então eu acredito que tinha um choque bem parelho ali, Guaíba e Gaúcha naquela época. Hoje em dia a gente sabe, né, que a Gaúcha predomina no estado e está predominando tanto na tradicional onda hertziana como nas plataformas, só vocês acompanharem que é bem assim que funciona. Então hoje só a Gaúcha que transmite, a Band entra na cadeia verde e amarela, né? Mas não é a mesma coisa que pegar como foi em 1958, isso sim foi uma façanha espetacular. Vocês vão saber a história, né? A Guaíba em 58, recém-fundado em 57, 58, já estava indo para a Suécia. Com Flávio Alcaraz, com Mendes Ribeiro, que está aqui na foto. Aliás, essa foto aqui, eu achava que era do próprio Mendes Ribeiro aqui, mas está escrito CP Memória. Eu uso essas fotos e já peguei algumas oportunidades para publicar em outros materiais, mas eu não lembro agora. Tinha quase certeza que era do próprio Mendes Ribeiro. E aqui colocaram uma foto ilustrativa, não tem a fonte, não sei de quem que é essa foto aqui, né? Do Pelé, ali, 17 anos, Garrincha, galera. Esse é o Gilmar, né? Esse aqui eu não lembro quem é, aos mais especialistas aí do que eu, né? Esse aqui eu não me lembro agora, não recordo. Tá, então olha só, mas é legal, né?
Aqui, ó, a Guaíba lança em 58 o jovem locutor Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro que não fazia só isso. Mendes Ribeiro era um profissional espetacular. Ele apresentava, por exemplo, um programa que eu estava pesquisando esses tempos, que se chama De Asas à Sua Inteligência, que era um programa tipo game show, assim, mas era um programa de auditório na época. As pessoas participavam, tinham que responder perguntas específicas, assim, por exemplo, alguém se candidatava a responder sobre o Grêmio, e aí tinha ali como é que se chama? Não era bem um júri, mas enfim, um grupo de especialistas que formulavam assim, as perguntas, e aí, na hora do programa, ele tinha que saber tudo, né, para ganhar. E o primeiro programa, se não me equivoco, sorteou, tinha uma como se chama a empresa agora? Tinha uma parceria com uma empresa aérea, não sei se era a Paner, em que o vencedor ganhava, deixa eu pensar aqui, uma viagem de ida e volta para Paris. Imaginem vocês, 1957, cara, isso olha, é uma façanha, né, para uma rádio que recém começa, assim. Então, dando uma olhada aqui rapidamente por cima, assim, ó, aqui tem um texto só para destacar a importância do Pedro Carneiro Pereira aqui, né, que agora dia 21, a gente tem mais uma data da sua passagem, infelizmente, e eles colocam aqui como mito. Deixa eu ver, vou aumentar um pouco aqui, ó. E aqui diz: velocidade, linguagem objetiva e fidelidade ao narrar uma partida de futebol permitiram ao locutor esportivo Pedro Carneiro Pereira superar o ataque da televisão contra os narradores ao mostrar a defasagem entre o momento do jogo e a palavra dos locutores. Pedrinho, como era chamado, chegou a Guaíba como locutor comercial, passando a narrador esportivo e assumindo a direção de esportes. Publicitário, formado em Direito pela URGS, o que tinha de profissional da imprensa que tinha formação em Direito, né? O Ranzolin era um caso, o Mendes Ribeiro, se eu não me engano. Aqui, ó, e piloto, né, o Pedrinho, e piloto de provas automobilísticas. Pedro Pereira tinha o futebol e o rádio como grandes paixões. Transmitiu a Copa de 66 na Inglaterra, mesmo estando com parte do corpo e braço enfaixados devido a um acidente e uma corrida de carros. Esta outra paixão, o automobilismo, tirou-lhe a vida aos 35 anos. Era novo, né? 35 só, cara. Em 1973 tinha tudo pela frente. É triste, hein? Durante um acidente no autódromo de Tarumã. Imagina que podia ter chegado o Pedrinho, né? É uma pena, realmente. Bom, esse sobre o Pedro. Faltou dizer da Copa de 70 aqui, que pra mim foi o ápice, né? Porque ele faleceu em 73, 70 ele fez a Copa e o Brasil foi tricampeão. E foi uma cobertura espetacular do Brasil, né? da Guaíba, nessa velha parceria do Flávio Alcaraz e o Pedro, né? E entre outros que tiveram também na própria Copa, João Carlos Belmonte, tá, como referência na reportagem, mas o Flávio, nossa, o Flávio é um dos fundadores da Rádio Guaíba, só para o pessoal ter uma ideia. Então ele que foi uma das peças-chave para a questão técnica, não só de organização da cobertura, mas na parte técnica também. Se a gente tem dificuldade hoje, gente, para toda essa loucura que é um planejamento de cobertura, imaginem vocês naquela época lá, 1958, cara, que loucura, né? Aqui tem um outro texto, deixa eu ver, aqui embaixo eles colocaram algumas fotos, imagens de profissionais da época aqui. Ó, por exemplo, Paulo Sérgio Pinto, diretor de esportes. Ele um tempo depois foi para a Pampa. Me esqueci agora qual é que é o cargo que ele executa lá na Pampa, mas é um cargo importante lá. É um cargo importante. Paulo Sérgio segue nativo, aí, firme e forte também, né? Eu trabalhei de forma, digamos assim, direta e indireta ao mesmo tempo com ele, tá? Porque ele tinha ali, junto com a Marjana na Grenal na época, 2013... Eu creio que tinha alguma influência importante, eu não sei bem agora, tá? Essa parte de bastidor. Então eu não cheguei a falar com ele, nem conversar com ele, estava sempre em outro setor lá, eu na rádio, tinha meus horários, não. Mas trabalhei, digamos assim, trabalhamos, tá? Esses três, sim, trabalhei de forma direta, o Haroldo, né? Tanto na Guaíba como na Grenal, né? O Haroldo, figura carimbada, conhecida, e aqui o Edgar, comentarista na época que eu tive na Guaíba também, fui colega do Edgar, participei de várias transmissões, pá, era espetacular, né, o Edgar, pra mim uma referência no comentário esportivo, sempre gostei do estilo dele, e tá aqui o Rec, né, o Rec que não foi, digamos assim, muito favorecido nessa foto aqui, o Rec, olha só,
né? Fotinho de perfil aqui, acho que... não sei não. O REC que foi em 99, creio que foi em 99, que o Paulo Sérgio passou a chefia pro REC, né? Em 99. Aí ele ficou até 2020 e poucos ali. Isso, né? Não, antes. Não, 2020 e poucos não pode, né? Não sei. Não me lembro agora quando é que o REC saiu da Guaíba. Hoje tá na Grenal. Então tá o REC na Grenal. Desses três, o Edgar faleceu, né? Infelizmente faleceu. E ele tava, o Edgar, na época, eu me recordo, quem pode contar essa história para vocês é o Maurício Freitas, tá? O Maurício Freitas foi meu colega lá na Guaíba, ele pode contar melhor essa história, mas se eu não me engano, o Edgar, ele teve um problema de saúde grave. Eu não vou chutar aqui porque eu não sei mesmo, tá? Exatamente o que foi, mas ele ficou hospitalizado, depois acabou falecendo. Mas se eu não me equivoco, ele tinha um projeto para assessoria lá no Atlético Paranaense. Posso estar equivocado, vocês me ajudem, mas se eu não me engano era isso. Então, a impressão que eu tinha é que ele também estava para sair. De alguma maneira estava para sair ali da Guaíba, na época. Tá? E o Maurício estava nessa empreitada com ele aqui. Depois o Maurício acabou atuando lá, o Maurício Freitas, né? Acabou atuando como assessor do Atlético Paranaense, hoje não está mais. Então, REC, Haroldo e Paulo Sérgio Pinto estão na Grenal hoje, né? Olha só. E aqui embaixo uma chamada para a edição seguinte. Essa não tem, infelizmente. Amir Domingos, ó, outra grande referência aqui do rádio, né? Cria grandes coberturas da Guaíba. Depois, antes dos textos principais, aqui tem tipo como se fosse uma cronologia, mas não é completa, tá? Não é bem completa essa cronologia aqui. Deixa eu ver uma coisa. 40 anos de rádio. Vou aumentar aqui para a galera ler bem aqui. Mas para não ficar feio também, né? Porque fica distorcido depois a imagem. Olha aqui, 1962, com 6 anos de atividade, a Guaíba cobre a sua segunda Copa do Mundo, no Chile, onde faz a festa do bicampeonato com o Brasil. Mas não é só com esporte que seu microfone vai para fora do país. A 29 de fevereiro, acompanhou de perto a queda do presidente argentino Arturo Frondizi, derrubado por um golpe militar. O líder negro Nelson Mandela é preso na África do Sul. No Brasil, João Goulart faz um plebiscito para saber se o povo deseja ou não voltar ao sistema presidencialista. Tom Jobim e Vinícius de Moraes compõem Garota de Ipanema. É criado o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. É muito legal, eu gosto muito, sou fã. Parabéns para quem fez esse texto aqui, como eu disse, tipo cronológico, mas o legal de tudo é que tem uma contextualização histórica junto aqui, né? Isso aqui, para quem gosta de ler história da mídia, enfim, ou história de uma maneira geral, isso aqui é muito legal, cara. Contextualização, como é que era o momento de 1962. 1962 é considerada a Copa do Mundo do radinho de pilha, que foi a partir dessa Copa aqui que a gente teve então a popularização da miniaturização dos aparelhos de rádio. Então essa coisa de levar o radinho para o estádio, isso aqui é a partir principalmente daqui, ó, 1962. Aí a galera começou, e aí mudou, foi uma alteração da própria, não digo estética, ou alguma coisa em relação ao ambiente visual do estádio, o ambiente de pertencimento e de postura do próprio torcedor, e também em relação aos meios de comunicação, né? Imaginem vocês, o rádio lá para trás era um móvel, ficava enfiado no meio de uma casa, o cara para escutar tinha que ficar ao redor ali com a família, então era tudo muito episódico, assim, né? Rotineiro. O rádio, depois que miniaturizaram, que palavra complicada, depois que transformaram ele num radinho, a gente podia levar até hoje, assim, o rádio, acho que talvez seja até mais democrático que o próprio celular, né? Por incrível que pareça. Começando pelo preço, né? Vai comprar um radinho hoje em dia, tu compra barato, cara. Compra barato. O celular tem que investir um monte pra poder ouvir rádio no teu celular, entendeu? Se tu só tem um rádio, vai pagar ali, não sei, 50 pila, quanto é que vai pagar? Tá ouvindo rádio. Só trocar pilha de vez em quando. Olha aqui, ó, 63. Nesse ano a Guaíba aumenta seu poder de penetração nas 3 Américas, com 50 kW na antena. Um fato abala o mundo. O presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy é assassinado em Dallas, Texas.
A gaúcha Ieda Maria Vargas é escolhida a nova Miss Universo. Porto Alegre cedia os Jogos Olímpicos Universitários, chamados de Universiade, um dos eventos esportivos mais importantes de 1963. Isso aqui que eu sempre achei muito curioso, essa questão da potência da antena, né? 50 kW realmente é muita potência. E realmente tu pode chegar em qualquer ponta da América, tá? Me ajudem, vocês que são especialistas na parte mais técnica, isso eu não entendo muito bem, tá? Mas eu creio que eu não estou errado. Com 50 kW na antena, tu chega muito longe, muito longe. Só que é o seguinte, né, cara? Tu não pode botar 50 quilos na antena, assim, na potência geral, entendeu? Isso é muito questão, assim, ó, de retórica, né? De retórica e de argumento, enfim, de persuasão, tá? Tu dizer que tu tem. Depois a Guaíba, naturalmente, ela chegou aos 100 kW, tá? Mas isso é muito mais para mostrar poder, assim, para dar aquela sensação de que, nossa, que rádio poderosa é essa, tá? Aqui, ó, 1964. Esse foi um ano de muita tensão e tristeza. Estimulado por manifestações sindicais, o presidente João Goulart anuncia as reformas de base. A 31 de março eclode o movimento militar que depõe o presidente e instaura a ditadura, que teve seu aniversário agora, ano passado, 2024. E a Guaíba teve um papel importante nessa questão política daquela época, né? Isso é um episódio que quem trabalha com história do jornalismo, de uma maneira geral, assim, vocês podem procurar, que é muito interessante também. A Guaíba fica fora do ar até o dia 2 de abril. No dia 15 de abril, toma posse na presidência da República o general Castelo Branco. Morre Arlindo Pasqualini, primeiro diretor da emissora. Estava lá em 57, na abertura. A gente teve toda a inauguração da rádio, claro, né? Evidentemente. Os Estados Unidos ingressam na Guerra do Vietnã. O norte-americano Martin Luther King é o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Paz, por sua luta contra o racismo. Aqui, Prêmio Nobel ou Prêmio Nobel? É a dúvida. Deixa aí nos comentários qual é que tá certo. Prêmio Nobel ou Prêmio Nobel? Nunca sei. Por incrível que pareça, eu tenho essa dúvida ainda hoje, né? É falta de cultura. Falta de cultura, tá? 1965, o padrão Guaíba afirma-se a emissora faz a primeira transmissão do cabo Canaveral. Assim? Tá certo, né? Na Flórida, Estados Unidos, quando é lançada a cápsula Gemini 4, transmitindo toda a sequência sonora da partida do foguete espacial. Eu já ouvi esse trecho, é sensacional. Quem fez a cobertura foi o Flávio Alcaraz Gomes. Estava lá realmente, né? É muito impactante. Também fez a cobertura da visita do Papa VI a Nova York e da posse do general Charles de Gaulle na chefia do governo francês. Tá boa a minha pronúncia aqui em francês? Não, né? Tá horrível, né? Mas eu acho que é isso aí, Charles de Gaulle. Tem um aeroporto lá em Paris. No Brasil é criado o Cruzeiro Novo e promulgado o ato institucional número 2, que instituiu o bipartidarismo, criando a Arena e o MDB. No setor esportivo, o pugilista Éder Joffre conquista no Japão o título mundial na categoria peso galo. Craque ele era, né? Cracaço mesmo. 1966, esse ano é marcado por um novo golpe militar na Argentina, que no dia 28 de junho derruba o presidente constitucional Arturo Illia. No campo esportivo, o Brasil, então bicampeão mundial de futebol, participa na Inglaterra de forma melancólica de uma Copa do Mundo, de mais uma Copa do Mundo. Com uma programação voltada para os interesses da comunidade, a Rádio Guaíba avança mais um ano, promovendo um grande show no auditório Araújo Viana, com a participação de Elis Regina, que lança seu disco. E eles foram aqui até 66. Vamos ver agora no texto aqui, ó. Vamos para o texto então, gente. Olha só. Eu vou aumentando aqui, ó. Copa do Mundo é da Guaíba desde 58. Legal, né? Legal esse recorte aqui. Olha aqui, ó. Como primeiro locutor esportivo, o jornalista Mendes Ribeiro abriu o caminho das coberturas internacionais da Rádio Guaíba ao transmitir os Jogos da Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Mendes prefere creditar o feito ao jornalista Flávio Alcaraz Gomes, que desencavou o circuito da Suíça para estabelecer
a conexão das telecomunicações com Porto Alegre. Claro, me dei conta agora que o Mendes Ribeiro estava vivo nessa época. Estava vivo nessa época ainda o Mendes Ribeiro, não tinha me dado conta, olha só, né? Que equívoco da minha parte, ó. Agora sim que eu estou vendo, em 1997 ele estava vivo. Eu vou ter que consultar aqui no celular, porque eu não me lembro agora, acho que foi em 98 que ele faleceu, né, gente? O Mendes Ribeiro. Ele ainda estava... Eu vou botar aqui, tá? Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. Não. Vamos ver de novo. Aqui. Deixa eu só consultar para ter certeza, que eu não me lembro se foi em 98 ou 99 aqui que faleceu o Mendes Ribeiro. Jorge Alberto... aqui, ó. Beck Mendes Ribeiro. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que é 98. Não, aqui eu não estou conseguindo encontrar nada, né? Vocês estão acompanhando? Se não, depois eu coloco aqui na descrição certinho para vocês aqui, né? 99, tá aqui, ó. Julho de 1999, tá? Desculpem a demora, que eu fiquei na dúvida agora. Eu tenho esse problema, às vezes, das datas. Apesar de que eu já escrevi sobre isso, eu não tenho essa memória, né? Tipo, que nem o amigo Edu César, dos seus canais, enfim, do seu grande trabalho, Edu César. O cara tem uma memória fantástica, meu. Ele lembra de tudo, né? Um abraço aí pra ele. Manda recado pra nós aí, Edu, tá? Então estava vivo aqui o Mendes Ribeiro. Então por isso que ele prefere acreditar o feito ao jornalista Flávio Alcaraz Gomes, que também estava, né? O Flávio também estava. Flávio Alcaraz Gomes, né? O Flávio Alcaraz Gomes faleceu depois, bem depois, né? Do Mendes Ribeiro. Foi em, deixa eu ver aqui, 2007, tá? Então, 2007, bem depois. Bom, deixa eu tentar não fazer mais esses parênteses largos aqui para vocês, né? Onde é que eu parei? Tá, Flávio Alcaraz Gomes, né? Que desencavou o circuito da Suíça, entre aspas, tá certo? Para estabelecer a conexão das telecomunicações com Porto Alegre, com a recepção do engenheiro Homero Simon. Outra lenda do rádio, né? Gaúcho. Já a transmissão da Copa do Chile em 62 foi resultado do êxito obtido pela Guaíba na primeira. Tá? Assinala Mendes Ribeiro, reconhecendo que a qualidade do som não era tão boa quanto a transmissão da Suécia. É verdade, se a gente ouvir fazer alguma comparação, não era tão boa mesmo, mas era possível ouvir. Tá? E, inclusive, eu já achei comentários das transmissões da Guaíba. Vejam só para você, comentários das transmissões da Guaíba sendo repercutidas por outros profissionais de outros meios, tá? Ou pelo menos de um outro meio, do Jornal do Dia, tá? Que a gente publicou aqui no canal também. De repente eu posso deixar o link para vocês aí desse fato, tá? Mas a repercussão foi tão grande na época, né? Porque foi a primeira emissora com uma equipe formada só por profissionais gaúchos que transmitiu. Então foi um feito e tanto. Eu vou tentar abrir aqui, deixa eu ver uma coisa, só para confirmar com vocês como repercutia a Copa do Mundo em outros meios aqui, ó. Isso aí, no extinto Jornal do Dia. Eu publiquei um vídeo aqui do Zé Antena, que ele inclusive criticava a narração do Mendes Ribeiro naquela época. Não sei se vocês vão lembrar. Mendes Ribeiro, que nas transmissões consagrou a expressão "Deus não joga, mas fiscaliza", isso foi no jogo contra a França, né? No jogo contra a França, que o Brasil venceu e passou para a final. Conta que falava de improviso todos os textos do patrocinador. Afirma que não gostava de ler os textos prontos e o patrocinador gostava das mensagens criadas. Lembra que a montagem das coberturas nas duas Copas exigiu um grande aparato em Porto Alegre, com a instalação dos equipamentos de recepção na residência do jornalista Flávio Alcaraz, no Morro Santa Teresa.
O cuidado também de experimentar previamente o circuito internacional antes de ser iniciada a cobertura da Copa servia como teste e uma avaliação das condições e da qualidade da transmissão. Recorda que na Copa da Suécia, a Guaíba contratou o comentarista Otávio Muniz, de São Paulo. Na Copa do Chile foi Amir Domingues, que está ali, né, no final da página. Edgar Schmidt, comentarista da Guaíba, destaca que hoje a moderna tecnologia das telecomunicações... Deixa eu prestar atenção nisso, ele está falando isso em 1997, hein? Vamos ver. Edgar Schmidt, comentarista da Guaíba, destaca que hoje a moderna tecnologia das telecomunicações facilita a realização de transmissões internacionais, mas exige um cuidadoso trabalho de planejamento quanto à escolha do local para acomodação da equipe, linhas telefônicas e condições para deslocamentos. A Copa da Itália, por exemplo, 1990, foi fácil quanto ao deslocamento da equipe, porém ruim em organização. A Copa dos Estados Unidos foi muito bem organizada, porém fria. Na Itália e no México, o ambiente era agitado, vibrante, tinha mais emoção. Como exemplo de organização, ele cita o Japão como o país mais eficiente. Depois de um jogo, mais de 200 pessoas vestidas com jaquetas para fins de identificação fazem uma limpeza total, juntando o que fica de sujeira no estádio, como papel e plásticos. Aqui, ó, como exemplo de organização, ele cita o Japão. O Japão que depois, 2002, né? 2002 com a Coreia, fizeram a Copa do Mundo, tá? Fizeram a Copa do Mundo. Eu não sei se isso é legal de perguntar, né? Isso é legal de perguntar para esses profissionais aí, como é que era isso aí, tá? Como é que era a organização, como é que era o bastidor da coisa. Isso é muito interessante, né? E o Edgar, olha só, em só um parágrafo, o que o Edgar Schmidt trouxe aqui de informação histórica para nós, né, de detalhes, é muito rico. É muito rico. Imagina escrevendo um texto, dissertando alguma coisa mais complexa a respeito disso. Né? Em um parágrafo, tudo isso ele nos trouxe. Aqui, ó, Edgar Schmidt observa que a organização, às vezes, cria grandes surpresas, como ocorreu com uma das equipes brasileiras durante a Copa do Mundo na Argentina. Ele menciona o caso de um narrador esportivo que perdeu meia hora de transmissão em um jogo do Brasil. Isso porque as linhas telefônicas eram abertas pouco antes do início do jogo, que obrigava as rádios a preencher o tempo antes do jogo transmitido de outro local, no caso da sala de imprensa. Qual foi esse narrador? Agora eu não sei essa informação, né? Isso porque... Será que foi com o Ranzolin isso aqui? Porque é possível, né? O Ranzolin, não sei, possível, em algum jogo do Brasil, né? Não sei se o Edgar Schmidt, por exemplo, não citou o Ranzolin aqui, né? Eu acho que deve ter sido o Ranzolin, provavelmente. Ó. Observa onde é que está. Ele menciona o caso de um narrador esportivo que perdeu meia hora de tomar a transmissão. Bom, podiam ser outros também, né? Não só o Ranzolin. Isso porque as linhas telefônicas eram abertas pouco antes do início do jogo, que obrigava as rádios a preencher o tempo antes do jogo, né? Transmitido de outro local, no caso da sala de imprensa, tá? É que me veio na cabeça o Ranzolin porque o Ranzolin na época era colega do Edgar, né? E o Haroldo era narrador e fez a Copa pela Rádio Gaúcha, né? Em 78. Então se ele fosse citar esse caso, se tivesse acontecido com o Haroldo, ele citaria o nome do Haroldo aqui no jornal. Aí na época já não citavam ninguém que estivesse na época na concorrência, né, na Gaúcha, até porque chegando nesse momento, quase no fim aqui desse especial, não tem nenhuma citação ao Armindo Antônio Ranzolin, né, das suas participações, que, embora o Brasil não tenha conquistado a Copa do Mundo na época que o Ranzolin narrava pela Rádio Guaíba, o papel dele foi muito importante, né, um papel em 1974, o Ranzolin, logo após a tragédia, porque estava muito recente aquilo, estava muito recente. Quando o Ranzolin e a Guaíba foram transmitir a Copa do Mundo na Alemanha, não tinha feito nenhum ano ainda do falecimento do Pedrinho, né? Se o Pedrinho foi em 21 de outubro, a Copa do Mundo é sempre na metade do ano. Então o Ranzolin ele teve a responsabilidade de, né, comandar e comandar a altura daquilo que o ouvinte merecia na época, né? E conseguiu, foi uma bela cobertura. Uma belíssima cobertura. Eu ouvi quase todos os jogos do Ranzolin.
que eu obtive áudios aí da Copa do Mundo, e muitos gols. Então, e a cobertura da Guaíba de 78 também, a gente tem muitos áudios aí com transmissões do Ranzolin, até o Luiz Carlos Prates tem histórias incríveis, né, nessa Copa do Mundo, o gol que ele não viu, né? O gol que ele não viu. Então, o Milton participou pouco daquela Copa lá, da Itália. Até o Belmonte, eu achei uma narração do Belmonte, tá? Eu não me lembro do Hélio agora, se tinha participado, mas até do Belmonte, um jogo, o Belmonte narrando. João Carlos Belmonte narrando um jogo na Copa de 78, incrível, né? Isso tem que estar no canal também. A permanência do grupo de profissionais em outro país gera histórias folclóricas. Edgar conta que Celso Costa, grande Celso Costa, saudoso, da equipe de externas, chefe de externas da rádio, ficou muito conhecido em Turim, na Itália. Tanto que ele chegou atrasado na estação e perdeu o trem. Chegou correndo e foi logo gritando que queria pegar o trem, e o trem parou logo adiante para que ele pudesse embarcar. O Celso Costa era conhecido, ele contava muita história, né? Era um homem muito resenha, como dizem, o Celso Costa. Tinha muitas histórias o seu Celso. Grande Celso Costa. E creio que estamos indo para o último texto aqui dessa página especial, que é esse aqui, ó. Guaíba, Guaíba. É o grito de todos os estádios. Torcidas do Grêmio e do Inter consagram Haroldo de Souza. É um texto aqui para dar destaque à grande estrela da narração, né? Do Haroldo 1997 aqui, que era justamente o Haroldo. De cabeça agora, eu vou pedir um auxílio para o Edu César e para os demais amigos. Qual é que era a equipe de narradores da Guaíba em 1997? Eu não me lembro, hein? Não me lembro. Tá aí o desafio para vocês. Quem souber, deixe na descrição, tá? Na descrição não, nos comentários, tá, gente? Na descrição não, nos comentários, tá? Deixe nos comentários aí, tá bom? Quem souber. Eu lembro aqui, Haroldo, Milton, acho que o Milton estava narrando, no final dos anos 90, né? Haroldo, Milton, 97, Orestes de Andrade, vamos ver, Haroldo, o Orestes de Andrade, o Milton, e quem mais? 1997. Não lembro, deixo para vocês aí o desafio, tá? Guaíba, Guaíba, é o grito de todos os estádios, viu? Imagina, eu que escrevo o livro não sei, né? Vocês vão me cobrar, como é que pode? É a minha memória, cara, eu tenho uma dificuldade, por isso que eu preciso anotar as coisas, que senão eu esqueço, não posso confiar na minha memória, tá? Guaíba, Guaíba, é o grito de todos os estádios. Eu não me preparei também aqui para apresentar isso aqui, totalmente como se fosse ao vivo, tá? Feito como se fosse ao vivo, tudo improvisado aqui. Torcidas do Grêmio e do Inter consagram Haroldo de Souza. Olha só. Tornou-se rotina nos estádios de futebol o grito Guaíba, Guaíba dos torcedores, que assim demonstram a preferência e o carinho pela equipe de profissionais da emissora. Tem uma história desse grito Guaíba, Guaíba, tá? Que a hora que der eu vou tentar trazer ela com mais detalhes aqui para vocês. Quando é que começou, né? Melhor a gente deixar para outra oportunidade, mas tem uma história aí muito, muito interessante sobre isso, tá? Mais que espontânea, se trata de uma manifestação inédita que começou no Beira-Rio, tá aqui, e se espalhou para o Olímpico e outros campos de futebol do Rio Grande do Sul, afirma o narrador Haroldo de Souza, que é saudado com igual carinho por gremistas e colorados. É uma onda, com uma ola, que os torcedores apresentam nos estádios para saudar seus times. Essa manifestação de carinho significa também uma valorização da nossa equipe diante da concorrência. Em nenhum outro lugar ocorre demonstração semelhante, avalia Haroldo de Souza, acostumado a sacudir a torcida. Gostei que o texto já deu uma adaptada aqui, pegou alguns dos bordões dele, né? Acostumado a sacudir a torcida e a audiência, Haroldo de Souza, sucede Pedro Pereira como ídolo da Guaíba e é considerado como melhor narrador esportivo do estado. Olha, cara, sem dúvida alguma,
não é puxação de saco do Haroldo, mas em 1997 eu não tinha dúvida nenhuma que o Haroldo era, sim, o melhor ali. Nesse ano aqui, nos outros podemos conversar, mas aqui, ó, em especial 97 era sem dúvida alguma, tá? O diretor de esportes Paulo Sérgio Pinto comanda uma equipe jovem e aguerrida que segue o estilo Guaíba. Houve uma renovação e temos hoje uma equipe jovem que mantém a qualidade da emissora e se liga diretamente com o ouvinte, que reconhece sua isenção, afirma Paulo Sérgio, também comentarista. Ele reconhece que o nome, o conceito e a tradição da emissora tem muita força para dar impulso aos novos profissionais. O importante é que o ouvinte permanece fiel e a audiência cresce, principalmente com a preferência demonstrada pelo público jovem, destaca. O modelo é o implantado por Mendes Ribeiro e consagrado por Pedro Pereira. Isso resulta também na preferência de inúmeras emissoras que retransmitem as jornadas esportivas recebendo som por satélite e telefone, incluindo outros estados. Tá bem. A reportagem ela ficou muito legal, tá? Muito legal essa reportagem especial, mas é uma reportagem, né, assim, parcial no sentido de que faltou contar a história de muitos outros aqui, né? Mas é que nessa época não era possível isso acontecer, tá? Porque havia uma rivalidade realmente, não digo rixa, enfim, mas era uma rivalidade, era como se fosse Grêmio Internacional, e aí a disputa pela audiência era assim, era entre aspas, tá? A cachorrada brigando entre eles, tá? A cachorrada toda brigando. O que eu quero dizer? A cachorrada da Gaúcha contra a cachorrada da Guaíba. Então, era como se fosse, tá? Para uma matéria como essa, inadmissível que se falasse que o Armindo Antônio Ranzolin foi muito importante, né? O Armindo Antônio Ranzolin só, por exemplo, tá? Só foi o narrador, o primeiro da Guaíba, que transmitiu um título nacional de um clube do Rio Grande do Sul, que foi em 1975 do Inter. Além disso, transmitiu depois o Bi do Inter, o Tri do Inter e depois o Brasileiro do Grêmio, a Libertadores do Grêmio e o Mundial Interclubes do Grêmio. Então, e entre outras funções que o Ranzolin exercia dentro do sistema Correio do Povo, tá? Não só da Rádio Gaúcha, que o coloca nessa prateleira das grandes referências da história da rádio, tá? Mas eu entendo bem como é que é, cara, por isso que é legal da gente pegar isso aqui. Isso aqui reflete como é que era a abordagem, né? Como é que a Guaíba se posicionava naquela época. Depois entrou o REC, né? O REC aqui. Saiu para o Paulo Sérgio Pinto, repito, creio que em 99. Eu estava ouvindo quando houve essa troca de comando, tá? Eu vou tentar assim, ó, pela minha memória, tá? Pela minha memória. Foi num jogo em que o Dunga estreou pelo Internacional contra o Grasshoppers da Suíça. Foi no Beira-Rio e nessa transmissão o Paulo Sérgio Pinto avisou para todo mundo no ar, assim, que o REC era o novo chefe de esportes, tá? Eu tenho quase certeza que é essa história. Se não for, coloquem aí nos comentários, tá? E me corrijam, não tem problema nenhum. E depois começou o grande período que eu chamo de fase requiana da rádio, tá? Requiana da rádio, né? Que ele seguiu aí durante algum tempo com essa mesma atitude de enfrentamento, né? Da comunicação Guaíba Gaúcha. Só que, infelizmente, aí eu tenho que dizer o seguinte, que a chegada do Grupo Record acabou enfraquecendo essa forma de se fazer rádio na Guaíba, né? E esse tipo de abordagem, então, ele foi sendo diminuído. Tanto pela maneira como a Record assumiu a Rádio Guaíba, quanto também pela questão do próprio rendimento, né, que foi caindo. Rendimento que eu digo assim, resultado financeiro mesmo, tá? Arrecadação, porque se por um lado a gente teve essa chegada nociva do Grupo Record na Rádio Guaíba, de outra, o REC conseguiu manter aí durante algum tempo boas equipes
do departamento esportivo, boas equipes de profissionais, tá? E eu sei disso e tenho muita gratidão de ter feito parte de alguns anos dessa equipe. A equipe que eu trabalhava ali de 2009 a 2013 era formada por grandes excepcionais, grandes profissionais, tá? Mas tem dois fatos aí que derrubaram de vez a Guaíba, tá? Derrubaram de vez. E não é culpa dos atuais profissionais que estão lá também, não é, porque eu conheço muitos deles, tenho amigos inclusive, e considero que nós temos na rádio ainda ótimos profissionais, tá? Mas o problema mesmo é da matriz da coisa, tá? Que não consegue dar um rumo para a rádio. Então, até a gente teve aí, eu não quero citar o nome, tá? Não vou citar o nome aqui, mas eu quero fazer um comentário. Esses dias teve um profissional, que foi meu colega, que o cara ele jogou a toalha, pendurou a chuteira na rádio ali, né? Porque a rádio não estava apresentando condições de levar os profissionais para fazer coberturas em outros estados, né? Alguma coisa assim, entre outros problemas, tá? Então cara, eu pensei assim, tem total razão, levantou e foi embora. Aí houve ali uma conversa, né? Posterior acabou ficando, sabe? Mas é uma angústia, eu acho que é uma angústia para quem está lá, né? Porque a Grenal, com todo respeito à Rádio Grenal, a Rádio Grenal sabe até onde ela pode chegar, sabe? Mas a Guaíba, ela vem de um histórico de anos e anos de cobertura de Copa do Mundo e, de repente, isso aí foi o que sepultou a emissora no contexto da atualidade. Não sei se vocês concordam comigo. O fato de a Guaíba não conseguir mais fazer a cobertura da Copa do Mundo, isso acabou com a rádio, né? Isso aí definitivamente enterrou a Rádio Guaíba, tá? Eu participei lá em 2010, foi uma cobertura muito complexa, eu pude ver isso que foi legal, ainda que eu não tenha participado em loco, né, como eu comentei, mas fiz jogos e tal, mas eu pude presenciar o trabalho de bastidor, de bastidor interno na rádio, na própria rádio. Então é um trabalho muito complexo, muitas pessoas atuando ali para organizar, né, todos aqueles jogos, todas aquelas transmissões, como é que funcionariam, toda a parte técnica, tinha que estar tudo funcionando direitinho. E modéstia à parte, eu acho que a cobertura foi excelente da rádio, né? Mas já dava indicativos, assim, a Guaíba já dava indicativos naquela época de que realmente a Gaúcha já estava começando a estabelecer, né, a hegemonia, e hoje é uma coisa absurda, assim, tá? E isso reverberou, inclusive, para as plataformas, né, pessoal? Para as plataformas, tá? Observem como que é a audiência, tá? Como que funciona a audiência, como que funciona. Observe ali o GZH, tá? Que foi uma ideia inteligentíssima da RBS de juntar um nome com o outro ali e tal, e ter uma identidade conjunta de jornal e rádio no GZH, né? A audiência que a GZH, ou Rádio Gaúcha, vamos botar assim, Rádio Gaúcha tem nas transmissões pelo YouTube é esmagadora. Eu não quero saber como é que é a audiência tradicional, tá? Se a gente fizer uma pesquisa mesmo. Mas é visível. E aí a gente observa, só falando das 4 emissoras tradicionais, né? Você tem aí a Gaúcha que é avassaladora na audiência, avassaladora, tá? Eu não estou dizendo em relação à equipe de trabalho. Eu acho que a equipe de trabalho da Guaíba, da Grenal e da Gaúcha e da Band estão muito equilibradas, tá? Agora, a questão de investimento, isso aí as pessoas percebem, começam a seguir, tá? O investimento, ele te proporciona fazer grandes coberturas. O que adianta tu ter um grande repórter que fica restrito a fazer a cobertura só do âmbito estadual e nacional, né? As pessoas querem mais, são exigentes, sempre o ouvinte gaúcho é muito exigente, então a Gaúcha proporciona isso para os ouvintes, o que as outras não estão conseguindo fazer, tá? Aí a gente percebe assim a Grenal, que ela vem com uma influência muito direta do que era a velha Guaíba, da fase requiana, tá? Muito. Quem ouve a Grenal hoje parece que está ouvindo realmente, tá? Muito daquela Guaíba ainda. Ainda que a gente tenha assim, algumas diferenças bem nítidas, tá? Mas pelo simples fato de que grande parte dos profissionais que trabalharam na fase requiana estão lá. A gente pode citar vários deles. Começa pelo Haroldo, começa pelo REC,
depois vem o Dalpisol, depois vem o Rogério Belk, quem mais? Depois vem o PC Carvalho, que trabalhou lá na Guaíba, lá no início dos anos 2000, depois saiu, mas ficou um bom tempo lá. Quem mais ali? Não me lembro. A todo momento a gente tem uma novidade, a Grenal é uma rádio com muita rotatividade, né? Muita rotatividade. Meu Deus, se eu fizesse uma contagem de quantas pessoas trabalharam, quando eu entrei lá em 2013, fiquei pouco tempo lá, entrei em 2013, até hoje, quantos profissionais já passaram pela Grenal? É um negócio impressionante, tá? E aí a gente tem a Grenal, que eu acho que hoje, pelo menos na plataforma, é aquela que está atrás da Gaúcha. Depois a gente tem a Band, que tem um estilo muito renovado aí de profissionais, mas ainda também com algumas figuras assim, bem experientes. Pega ali o próprio Daniel Oliveira há muitos anos, é um narrador, é a cara da narração, né? Da rádio da Bandeirantes, é a cara da narração. E aí você pega os irmãos Benfica ali também, que deram muita qualidade para a rádio. Eu acho que eles assim, os irmãos Benfica, principalmente o Silvio, né? Nunca assim considerei que ele tivesse a cara de uma Guaíba. O Luiz, sim, que grande figura o Luiz, né? Que grande cara o Luiz. E o Luiz, ele era um baita no repórter na Guaíba, foi pra Gaúcha, que baita trabalho que ele fez lá também, né? Eu nunca entendi qual é que foi a saída do Benfica lá da Gaúcha. Nunca entendi. Nem do Silvio também, sinceramente. Por que saíram, né? Mas eles estão tão bem, assim. Eu não tenho ouvido pouco. O que eu tenho ouvido, eu gosto. Eu gosto daquilo que eles fazem, né? Essa dobradinha dos dois aí, eu acho que muita gente sonhava em ver e pegaram, né? Ficou muito massa mesmo. E a Band aí, né? E a Guaíba naquela situação ali que a gente vê e fica triste. Eu, pelo menos, fico meio chateado quando eu vejo. E é isso, né? Isso aqui faz parte do passado, tá? Faz parte do passado. Nessa época que a rádio, pela publicação, batia muito nessa tecla, né? De que isso aqui era uma grande vantagem para eles, né? De credibilidade, certo? É uma das palavras, né, que o Sistema Correio do Povo sempre utilizou também aí, né? Credibilidade. Então e realmente faz diferença na cabeça das pessoas, né? Saber que uma rádio, desde que foi fundada, nunca deixou de transmitir uma Copa, tá? O lado consolador para Guaíba, então, que eu gostaria de dizer é o seguinte: não é nem lado bom, lado consolador. O que pode consolar? E também não sei se é tão consolador assim, tá? Na verdade, eu não sei o que dizer, né? É que isso aqui, tá? Que essa ausência da Guaíba das coberturas de Copa do Mundo não é uma coisa, não é só restrita à Guaíba, tá? Isso está acontecendo e já aconteceu com muitas e muitas outras emissoras, tradicionais ou não tradicionais no Brasil. O fato é que a Copa do Mundo ela foi se tornando, na medida que os anos passaram, um grande negócio, um grandíssimo negócio, tá? E quando a coisa se torna um grande negócio, é porque chama muita atenção. E quando chama atenção, pode ver, os caras sempre dão uma forma de dar uma cortada na coisa. O que eu quero dizer com isso? Quem tiver cacife, quem tiver condição financeira, vai pagar, tá? Isso é para pouco, cara. Isso é para pouco, não é pro teu bico. Bem assim, cara, bem assim. Não é pro teu bico, né? Então, não é à toa que o mercado mudou hoje. O mercado é outro mercado, é um mercado misturado. A gente não pode mais falar só de mercado de rádio, de TV, de jornal. A gente tem que falar de mercado de meios digitais, de plataforma. É tudo muito misturado a coisa, é tudo muito louco. Então, tu tem ali uma Globo que continua adquirindo direitos de transmissão, e por outro tu tens ali uma Cazé TV, cara, de um cara que há anos atrás ficava fazendo reacts no quarto dele, de videozinhos e coisas, e o cara pegou popularidade, cresceu, e o canal dele hoje transmite Copa do Mundo. Isso há anos atrás, se alguém te contasse, o cara ia dar risada da tua cara, ia pensar, mas que absurdo, né? Então, lamento aí pra Guaíba e as outras, que só quem souber se adaptar a esse contexto é que vai seguir, cara, né? Infelizmente, ainda mais num tipo de país, assim, um tipo de cultura que nem a nossa, fundamentalmente a nossa, que não valoriza a história.
Então o pessoal tá se lixando se a Guaíba fez a Copa, não sei o que, se não fez. Tem que... Ainda que isso aí fortaleça, né? Como fortalecia na época, isso aí, no subconsciente do cara, assim, no imaginário, rádio, vê. Mas hoje em dia já não conta mais muita coisa, né? Não conta. Será que um dia a Guaíba vai voltar a fazer transmissões de Copa? Não sei, nada é impossível, né? Nada é impossível, tá? Mas se me perguntarem qual é que é a receita, então, para que ela saia desse obscurantismo que se encontra hoje e volte a ser grande como antigamente, não sei responder também. Não sei responder. É uma coisa que eu gostaria. Se eu soubesse, provavelmente já teria usado essa receita para mim. Vou ser bem sincero. Bem honesto para vocês. Tá, mas não sei. Não sei. É que está muito fluido tudo hoje, né? Como diz o Bauman. Acompanha aí o Bauman, tá? Tudo está muito fluido. Escorre por tudo. Tu não sabe mais aqui tu vai te apegar para buscar como referência. A gente não tem referências muito bem definidas hoje, visíveis, né, para nos agarrarmos, certo? Mas a rádio continua aí e pelo menos a minha, que o meu papel é resgatar esses fatos de antigamente, esses fatos históricos, entender como é que funcionava, porque é possível que muita coisa daí a gente possa nos ajudar a compreender mais como que a gente chegou aqui, né? Se funcionava daquela forma em 1958, que relação daquele contexto, o que daquele contexto de 1958 foi fundamental para a gente chegar, por exemplo, aqui, ou que parte, né, daquele contexto fundamental para chegar aqui. Sei lá, são coisas para a gente ficar viajando aí na história da comunicação que sempre me pareceu muito importante. Tá bom, pessoal? Massa, né? Que viagem a gente fez aqui. Eu acho que bem legal esse tipo de papo aqui. Se vocês quiserem mais desse tipo de análise aqui, eu posso procurar outros documentos e a gente faz esse bate-papo, tá? Isso aqui é sempre muito agregador, tá? Se vocês gostaram, então, e querem mais disso, deixem nos comentários, né? Deixem nos comentários, comentem, sim, que isso é importante também para continuar fazendo o canal crescer, tá? E compartilhem os conteúdos para quem gosta e tal, e fiquem à vontade aí para curtir também, né? A curtida é importante, sabe? Importante para a gente seguir o canal, ganhar mais relevância, isso que é importante, tá bom? Então, grande abraço para vocês e até a próxima.